você está pensando em se aposentar logo mais ou está planejando a sua aposentadoria futura e já está pensando na documentação necessária, presta atenção nessas informações que eu vou te passar, tá? O primeiro passo é você acessar lá o portal Meu INSS, seja pelo aplicativo do celular ou pelo computador, né, o site Meu INSS, você faz o login com a sua conta GovBR. Depois é muito importante, tá, que você clique em dados cadastrais. O primeiro passo sobre essa documentação é clicar lá nos dados cadastrais para entender se os seus dados que constam na base de dados do INSS estão corretos. É muito comum que ao longo da vida, por exemplo, você troque seu número de telefone, seu e-mail e endereço. Então é importante que essas informações estejam corretas lá dentro do portal do Meu INSS, tá? Que é a plataforma do INSS em que você faz o contato com o INSS, anexa os documentos, inclusive você vai fazer o seu pedido de aposentadoria por lá. Agora, quando a gente fala de documentos em si, existem 3 documentos obrigatórios para qualquer tipo de aposentadoria. O primeiro deles é a identidade, e nesse caso você pode utilizar tanto o RG antigo, naquele formato antigo, ou a nova Carteira de Identidade Nacional, também chamada de SIM, que passou a ser emitida de um tempo para cá, um documento novo que conta com biometria. Se você quiser também, você pode anexar, por exemplo, a sua CNH, né, que a CNH tem biometria, tem foto. Você pode utilizar também algum documento de identidade funcional, como por exemplo a OAB, que também tem validade como documento de identificação. Se você puder, tá, a preferência é utilizar o documento de identidade padrão, ou o RG ou a nova Carteira de Identidade Nacional. Importante que algum desses documentos tenha a sua foto, tá, documento de identificação com foto. Se tiver biometria, melhor ainda, tá? Porque a título de exemplo, outro benefício do INSS, que é o BPC-UAS, passou a ter um requerimento recentemente e todos os novos pedidos precisam utilizar um documento com biometria cadastrada. Nas aposentadorias isso ainda não é um requisito, mas se você está pensando na sua aposentadoria daqui a 1, 2 anos, pode ser interessante já atualizar esse documento para ter certeza que lá na frente, caso esse documento novo com biometria se torne também um requisito para aposentadoria, você já esteja tudo certo com isso. O segundo documento obrigatório é o CPF, já que todo o cadastro do INSS, do seu benefício e tudo mais fica vinculado ao seu CPF. E o terceiro documento é um comprovante de residência, preferencialmente com no máximo 90 dias. Aqui seria interessante, por exemplo, que você utilizasse ou uma conta de água ou uma conta de luz nessa questão do comprovante de residência. Os próximos documentos variam com base no caso a caso e com base na aposentadoria também que você vai solicitar, no tipo de contribuição que você tem e você vai utilizar. Por exemplo, antes desse próximo passo, seria interessante que lá mesmo dentro do portal do Meu INSS você clicasse na opção CNIS e baixasse lá vínculos mais remunerações. Lá você vai ter todo o histórico de contribuições da sua vida que constam no INSS. Entendeu o que eu acabei de falar? Que constam no INSS. O que isso significa? Que se existe algum vínculo que não está lá, por exemplo, você trabalhou por 2 anos de carteira assinada em alguma empresa e esse vínculo não aparece lá, é importante que você anexe uma documentação para comprovar. Então a lista de documentos aqui que pode variar é a seguinte: se você trabalhou em alguma empresa durante algum período que te dá direito a alguma aposentadoria especial ou aquele período era especial, como por exemplo naqueles casos de insalubridade, é importante que você anexe nesse pedido de aposentadoria o documento que comprove essa atividade especial. Há muitos anos, tá? O documento atual se chama PPP. Então anexe esse PPP lá no seu pedido de aposentadoria se você tem algum período de atividade especial que precisa ser reconhecido na sua aposentadoria. Se você identificou nesse seu histórico de contribuições que tem salários faltando, por exemplo, é importante você anexar um extrato de pagamento da empresa, olerite, extratos bancários, extrato do FGTS, já que o FGTS é recolhido em uma porcentagem do valor do salário, porque assim você comprova qual foi o salário daquele mês, tá? Porque é muito comum mesmo, até já abordei isso em outros vídeos aqui no canal, e por algum motivo a empresa que você tenha trabalhado até informe para o INSS que naquele mês você estava trabalhando, mas o salário daquele mês não apareça lá no registro. Então quando o salário não aparece, em regra o INSS vai utilizar o valor do salário mínimo naquele mês. Então é importante corrigir essa informação para que o valor correto do seu salário seja utilizado. Então esses documentos que eu acabei de falar vão te ajudar a corrigir o valor do salário correto. Para quem trabalhou de carteira assinada por muitos anos, também é interessante anexar a carteira de trabalho, tá? Principalmente se era carteira de trabalho física nessa época em que tinha todas as informações, constava a informação do salário, informação da data em que você começou a trabalhar na empresa, informação da data em que você saiu daquela empresa. Você vai escanear sua carteira de trabalho e colocar lá como um anexo no seu pedido, porque assim você vai comprovar que de fato você trabalhou naquela empresa naquele período e a carteira de trabalho é prova suficiente para comprovar isso. Naqueles períodos, inclusive, que não aparece no INSS que você trabalhou de carteira assinada, é ainda mais importante anexar a carteira comprovando que você trabalhou de carteira assinada durante aquele período. Você ao longo da vida fez pagamentos daquela guia do INSS por conta própria, seja quando você ia na banca pegar, preencher a mão, ou quando você emitia diretamente no sistema, para você que pagou como contribuinte facultativo, né, que é aquela pessoa que paga porque quer, ou se você atuou como autônomo e fez o pagamento da guia como contribuinte individual, é importante, tá, também anexar essas guias que você emitiu, essas guias que você pagou com o comprovante de pagamento, principalmente se você observou que lá no CNIS elas estão com algum indicador ali do lado demonstrando que tem algum problema. Então é importante demonstrar
demonstrar que você emitiu essas guias e que você pagou elas lá na hora de fazer o pedido da sua aposentadoria. Se você atuou como empresário e tem tempo de contribuição como empresário, também é muito importante anexar os documentos que comprovem que naquela época você era empresário. Aqui, por exemplo, um contrato social comprovando que naquela data você era empresário, fazia parte daquela empresa, já vai servir bastante. Se você saiu dessa empresa depois, é importante anexar também esse documento que demonstre a sua saída da empresa para demonstrar no INSS de que período até período que você ficou na empresa e atuou como empresário. É muito comum, tá? Pela prática que eu vejo aqui, que períodos como empresário fiquem lá no CNIS como um indicador. Esse indicador normalmente exige que você comprove a sua condição de empresário naquela época. Então, ter documentos que comprovem que você era empresário naquele período são muito importantes. Outros documentos que comprovem erros e ajudem a corrigir problemas que estão lá no CNIS podem ser úteis, tá? E aí realmente tem que fazer uma análise do caso a caso para entender qual é o erro que está sendo apresentado no CNIS, né? Ou qual informação que está faltando e qual o documento que vai ser válido para poder corrigir esse problema no INSS. E aí realmente é necessário analisar o seu CNIS para entender qual tempo de contribuição está faltando e qual documento vai ser o suficiente para corrigir esse problema. Tudo isso que eu te falei aqui, tá? A análise do CNIS, o anexo dos documentos lá no seu pedido de aposentadoria podem ser feitos por conta própria. Mas é muito interessante que você conte com o auxílio de um profissional, e aqui eu estou falando de um advogado previdenciário, porque ele vai poder analisar para você CNIS, dependendo do caso, vai poder planejar a sua aposentadoria para entender qual o melhor cenário para você. Às vezes, hoje já tem lá no seu INSS disponível alguma aposentadoria que vai te pagar um valor, mas se você esperar 6 meses, 1 ano ou corrigir algum problema, você teria acesso a alguma regra que te pagaria mais. Às vezes, você simplesmente não precisa esperar tempo a mais para se aposentar, mas uma boa análise lá do seu CNIS com a correção dos problemas que aparecem lá já são o suficiente para te ajudar a garantir a melhor aposentadoria possível para você, tá bom? Então esses erros, que são muito comuns, inclusive já comentei aqui no canal, nos vídeos que eu falo de revisão de aposentadoria, eles acontecem demais lá no CNIS e eles afetam o valor da aposentadoria. Então quando você faz um pedido de aposentadoria, não anexa corretamente as informações, ou algum documento deixa de passar, ou quando essas informações não são exatamente informadas em uma petição para informar. Esse é o problema encontrado, esse é o documento que vai corrigir o problema e essa informação correta tem que aparecer, é muito comum, tá? E pode acontecer do INSS deixar isso para lá e você acabar recebendo uma aposentadoria menor do que deveria por não indicar corretamente essas questões, os documentos que estão sendo anexados, quais problemas têm que ser corrigidos. Então, apesar do pedido de aposentadoria poder ser feito por conta própria, é muito interessante, tá? Se for possível, fazer com um profissional, o advogado previdenciário, para garantir que você está recebendo o maior valor possível. Espero que eu tenha te ajudado com essas informações sobre os documentos. Se você quiser ficar sabendo de mais informações sobre os benefícios do INSS, é só clicar no botão de curtir e se inscrever, porque eu estou sempre postando novos vídeos aqui que vão te ajudar e podem tirar suas dúvidas sobre os benefícios. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.